Prezados clientes e amigos, este é o canal Saúde Igual para Todos. Eu sou o Dr. Ronaldo Fontes. Desta vez nós iremos falar sobre hipertensão arterial. Eu solicito que vocês se inscrevam no canal e habilitem as suas notificações. Um grande abraço a todos vocês. O que é hipertensão arterial? É quando a pressão arterial ultrapassa níveis de 130 por 85, ou seja, 13 por 8,5, como nós costumamos chamar. Essa pressão arterial possui alguns sintomas que muitas vezes não são valorizados. Ela pode cursar com dormências nas pontas dos dedos, pode cursar com dormência nos lábios, dormência nas mãos, nos braços, dor de cabeça, muita dor de cabeça, dor no pescoço, na nuca, cansaço. Quando você tem cansaço ao subir escadas, que você não tinha anteriormente, pode suspeitar que a pressão esteja subindo. A fadiga, muita fadiga, também ela provoca. E ela tem características diferentes e diagnósticos diferentes. Ela pode ser primária ou chamada essencial, geralmente é hereditária. É uma pessoa cujos familiares já possuem pressão arterial elevada. E as secundárias quando existem outras causas que desencadeiam a hipertensão arterial. A secundária geralmente é um pouco mais difícil de tratar e às vezes ela se torna uma pressão de controle alterado, né, com um controle mais difícil de você ajustar os medicamentos. E essa hipertensão deve ser então tratada com um especialista, com um cardiologista, com um nefrologista. A hipertensão secundária geralmente ela é provocada por alteração em outros locais, em outros órgãos, por exemplo, em glândulas, na tireoide, a suprarrenal, nas artérias, na artéria renal, por exemplo, e outros tipos de obstruções de vasos, né, na coartação da aorta, que é uma doença congênita, enfim, outras causas a não ser a causa hereditária. Muito bem, e quais são os cuidados mais importantes em relação à hipertensão arterial? Para quem nunca teve pressão arterial elevada, é importante que meça a pressão arterial pelo menos uma vez por ano, para evitar que você seja surpreendido num determinado momento em que você não está valorizando um eventual sintoma e seja surpreendido então por um quadro de hipertensão arterial já com algumas alterações no seu corpo, nos seus órgãos. A pressão arterial a gente denomina que é na medicina, né, os médicos chamam de uma doença insidiosa. O que é isso? Uma doença que vai incidindo sobre os órgãos e provocando alterações. E que órgãos são esses? Os principais, o cérebro, o coração e o rim. Ela vai provocando insuficiência renal, má função do rim, pode provocar dilatações do coração, pode provocar infarto do miocárdio, pode provocar acidente vascular cerebral. O que é isso? Ou a ruptura de um vaso no cérebro, que é o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é uma doença grave e aguda, que muitas vezes precisa ser tratada com um procedimento cirúrgico, e acidente vascular cerebral isquêmico, porque quando a pressão sobe demais, o cérebro tem um mecanismo de controle para evitar que o fluxo de sangue seja muito aumentado e os vasos se reduzem seu calibre. Essa redução, principalmente nos pacientes mais idosos, que possuem aterosclerose associada, pode levar a uma redução da quantidade de sangue no cérebro, levando a então um acidente vascular isquêmico, ou seja, a falta de irrigação numa parte do cérebro. Essas duas complicações são muito graves e por vezes fatais, ou então provocar lesões com sequelas importantes que muitas vezes são irreversíveis.
Então, pressão arterial não pode brincar. Tem que cuidar, tem que ir atrás, tem que tomar os medicamentos direitinho, não engordar, não comer demais, evitar carboidratos, principalmente os derivados do trigo, pão, bolacha, biscoito, bolo, sanduíche, pizza, empadinha, coxinha, esfirra, macarrão, lasanha, enfim, tudo que tenha trigo, açúcar, o sal, batata, arroz, mandioca. Quando comer um carboidrato, não coma o outro, para evitar que você comece a ganhar peso. Esse peso exagerado propicia o aparecimento da hipertensão arterial. O cigarro é outra possibilidade que contribui com a hipertensão arterial, né? Então, cuide da pressão arterial, cuide do seu corpo. Um grande abraço para todos.